As Américas, uma terra gigantesca que até o início do século XV era totalmente desconhecida do resto do mundo. E foi precisamente no ano de 1492 que a expedição de Cristóvão Colombo a descobriu. Isso de acordo com o que nos ensinam nas escolas. Mas e se eu te dizer que não foi bem isso que aconteceu? Cristóvão Colombo poderia ter sido o primeiro europeu a pisar em solo americano, mas não foi o primeiro homem a chegar lá. Pois, no século anterior, isto no século XIV, quando o mundo ainda acreditava que o fim do mundo ficava depois do Atlântico, um africano a teria descoberto e ainda registrado tal facto. O marinheiro e explorador italiano Cristóvão Colombo tem uma reputação reconhecida como o descobridor do Novo Mundo em cada lição de história simples, e isso foi reconhecido globalmente por mais de 500 anos, até hoje. Tudo porque a educação por muito tempo esteve nas mãos dos europeus, que muitos acreditam terem modificado, alterado e reescrito muitos factos históricos. Tudo isso para superiorizar o seu povo e inferiorizar os outros povos. Então hoje eu vou te provar que na história da humanidade estamos com os heróis errados. Meu nome é Gilson Manuel e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos analisar o possível verdadeiro descobridor das Américas. Bem, vamos eliminar esse termo descobridor, porque não se descobre uma terra que já havia pessoas com costumes e culturas. Então, mano, vai já deixar o seu like porque esse vídeo deu uma trabalhada para fazer. Mas eu tô sempre aqui para vos trazer conteúdos do gênero. Sem mais demora, vamos pro vídeo. Se você é um inscrito cá do canal, já deve conhecer o Império do Mali. Mas caso não seja, saiba que este império foi considerado o império mais rico da humanidade durante séculos. Tal facto que um dos seus reis, Mansa Musa, é titulado como o homem mais rico que já pisou neste planeta. Até agora, nenhum historiador e economista consegue calcular o valor exato da riqueza deste rei e seu império. Caso você queira saber mais sobre este homem, entre no canal e assista ao nosso último vídeo. Mas hoje não vamos falar do rei Mansa Musa, mas sim de seu antecessor, Mansa Abubakari, o homem que descobriu as Américas muito antes de Cristóvão Colombo. Sim, gente, este império não para de nos surpreender. Abubakari foi o quinto rei do Império do Mali. Ele chegou ao trono nos meados do século XII e recebeu o título de Mansa, que significa rei. Daí vem o nome Mansa Abubakari. Este homem reinava um dos maiores e mais ricos impérios do mundo. O império controlava toda a região do oeste africano, com absurda abundância de riquezas, graças às descobertas de grandes quantidades de ouro em toda a região imperial. No período de seu reinado, o império era um grande centro de excelência. Um exemplo foi a cidade de Timbuktu, onde se foi fundada uma das primeiras universidades do mundo, que recebia milhares de alunos em seus templos feitos de ouro. Na época deste rei, o Império do Mali era um centro de grande excelência do século XIII, quando esta mesma cidade, Timbuktu, tinha a segunda universidade mais antiga da época. Em Timbuktu, cursos como matemática, geografia, história, astronomia, química e estudos islâmicos floresceram. Mali também era um centro comercial, um lugar exato para encontrar qualquer um que fizesse o mundo girar. Mansa Abubakari sempre teve muitos desejos, mas o de explorar os mares era aquele que falava mais alto, chegando até o ponto de abandonar o seu império e se mandar em uma aventura sobre os mares. Cerca de 200 anos antes de Cristóvão Colombo chegar à América em 1492, no século XIV, mais precisamente no ano de 1311, Mansa Abubakari organizou uma frota com 200 navios para serem lançados ao Atlântico, para tentar descobrir o que está no seu fim, porque naquela época acreditava-se que o mundo acabava no final do Oceano Atlântico, mas Mansa Abubakari não acreditava nisso. Seu pensamento o dizia que o Oceano Atlântico deve parar,
porque a população vive ao longo de suas margens, até porque o rio Níger começa e para. Abubakari também acreditava que poderia ser a raiz do mar de Meca. Então, Abubakari enviou 200 navios em busca de informações que perturbavam ele. Sua obrigação era cruzar o Atlântico a fim de descobrir o que havia além. Mas nesta saga, apenas um dos 200 navios voltou. Ao ver os outros navios desaparecendo no Mar Brávio, seu capitão afirmou ter decidido voltar para trás. Apesar da trágica primeira grande viagem sobre o Oceano Atlântico ser um falhanço, ele não desistiu. Abubakari não se convenceu com o testemunho do capitão e depois disso se intensificou ainda mais o seu desejo de descobrir o que havia do outro lado do oceano. Então, Abubakari reuniu os melhores construtores de navios do Império do Mali, junto com os profissionais do Império do Egito, para assim juntos construírem os melhores navios da época. Estes navios foram construídos na costa que fica localizado entre Senegal e Gâmbia. O rei, com a ambição de não fracassar, projetou 2.000 navios. Sim, 2.000. Os reis do Império do Mali não poupavam nas despesas quando o assunto é aventurar-se. E foi neste mesmo ano, isso em 1311, que Abubakari abandonou seu império e abdicou de seu trono para Mansa Musa e se mandou na sua grande aventura. Todos os navios foram equipados para suportar tudo que possivelmente os encontrará no caminho. O rei Abubakari organizou uma viagem que poderia durar vários anos, e para isso ser possível, ele dividiu os 2.000 navios em duas partes. Nos 1.000 navios estava equipado com os melhores homens, feiticeiros, engenheiros, médicos, marinheiros e navegadores. Cada um dos navios foi anexado a um outro navio, que foram abastecidos com alimentos, remédios, gado, animais, frutas e bebidas, isso totalizando mais de 2.000 navios. Foi então que uma nova saga começou, mas desta vez foi um sucesso. Acredita-se que os navios do rei Mansa Abubakari II do Império do Mali já teriam chegado nas Américas, mais precisamente na região onde hoje fica a cidade do Recife, no Brasil. O desembarque em Recife teria acontecido no ano seguinte, em 1312. O próprio nome, Pernambuco, seria, segundo os historiadores, uma corruptela da expressão malinesa Bori Bambuque, que significa campos de ouro, e traços e influências da cultura do Império do Mali foram encontrados por todo o continente, na chegada dos espanhóis e portugueses, quase 2 séculos depois. Quais as reais provas de tudo isso? Bem, é um facto que a história de sucessão de Mansa Musa ao trono é verídica, pois, na época da peregrinação a Meca, Mansa Musa, ao chegar ao Egito, foi questionado como sucedeu ao trono. Mansa Musa, durante sua peregrinação, teria dito ao governante do Cairo, o sultão Mameleco Mohammed, o seguinte: o governante que me procedeu não acreditava que era impossível chegar até a extremidade do oceano que circunda a terra, referindo-se ao Atlântico, e queria chegar até lá, no fim, e, obstinadamente, persistiu nesse projeto. Então, preparou 200 barcos repletos de homens, assim com vários outros cheios de ouro, água e comida o suficiente para vários anos. Ele ordenou ao chefe, almirante, para não retornar até que atingissem a extremidade do oceano, ou se ficassem sem as provisões levadas e a água. Eles partiram. A sua ausência se estendeu por um longo período e, por fim, apenas um barco retornou. Ao perguntarmos, o capitão nos disse o seguinte: príncipe, nós navegamos por um bom tempo, até que vimos no meio do oceano como se um grande rio tivesse correndo violentamente. Meu barco era o último, os outros estavam na minha frente. Logo que eles começaram a chegar no local, afundaram-se em um vórtice e nunca mais saíram. Eu naveguei de volta para escapar dessa corrente, porém, o sultão não acreditou nele. Ele ordenou que 2.000 barcos fossem preparados para ele e seus homens e outros 1.000 com água e comida. Então, ele transferiu sua regência para mim durante sua ausência e partiu com seus homens na viagem pelo oceano, nunca mais voltando nem dando sinal de vida.
E foi assim que Mansa Musa chegou ao poder no Império do Mali, uma vez que ninguém mais retornou das expedições feitas no Oceano Atlântico. O tal rio citado pelo capitão muito provavelmente foi uma corrente marítima, a corrente marítima do norte equatorial, ou ainda a do Golfo do México, que são relativamente próximas das Américas. Muito provavelmente, os malinenses fizeram contato no Brasil, a região mais próxima da África Ocidental, e essa região foi utilizada como uma base para suas explorações na América, viajando através dos rios e matas densas da América do Sul, até que chegassem na América Central. Foram analisadas várias inscrições encontradas no Brasil, no Peru e nos Estados Unidos que comprovam esta presença malinês nessas épocas, assim como outros achados linguísticos, culturais e arqueológicos que oferecem uma boa gama documental de evidências a respeito dos muçulmanos do Mali na América antes de Cristóvão Colombo. Examinando as inscrições encontradas no Brasil, mais especificamente na Bahia e em Minas Gerais, assim como na costa do Peru, revela-se a presença desses muçulmanos africanos. Tais inscrições foram tiradas de cidades antigas e de tabletes de pedra que foram originalmente escritos em Vai, uma língua mandinga, que era uma língua muito comum nos reinos africanos da época. Muitos desses vestígios da língua africana em pedras e demais materiais foram mais vistos pelas selvas, porém, grande parte destes sítios foram vistos pelos primeiros exploradores espanhóis ou pelos bandeirantes. Vamos parar por aqui porque este vídeo já está ficando muito longo, mas ainda temos muito por dizer, pois as provas da presença dos africanos nas Américas antes de Colombo são várias, que vão desde os traços linguísticos e arquitetônicos até as vestimentas. O próprio Cristóvão Colombo ficou surpreso ao encontrar os povos nativos a usarem vestimentas semelhantes a que os povos da África Ocidental usam. Mas este conteúdo poderia ficar para a parte 2. Isso se vocês curtirem muito esse vídeo, até porque ainda tenho muito por dizer a respeito e vos provar que o domínio marítimo não foi só um triunfo europeu.